Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Olá, bom dia, 9 horas mais 33 minutos, seja bem-vindo a mais um Virtual News, nesta quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. Um bom dia para você que está fazendo aniversário hoje, para quem nasceu nesse dia 27, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Felicidades! Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Virtual News da sua virtual, a tecnologia a serviço da informação. Começando o Virtual News de hoje, 9h34. Bom dia, André Lima. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Ana Clara. Ana Luísa. Ana Luísa. Bom Ana dia, Luísa, Marchão. Ótima quinta pra gente. Bom dia, Maria Clara. Hoje eu trouxe a minha filha que tá ali no cantinho, veio assistir, né? Ela não quer aparecer na câmera, mas logo logo a gente coloca ela aqui. Quero dizer que ótima quinta pra todo mundo. Estamos no finalzinho de mês. Dia 30 agora define-se as eleições nacionais. Dia 30 de outubro, segundo turno para presidente. E em alguns estados para governador. E vamos que vamos, né? Novidades, a cidade tá pegando fogo também, a cidade tá quente, né? Tá um calor danado hoje, logo cedo, hoje 30 e poucos o sol graus. Aquece e tudo começa a se movimentar com muito mais calor, Tudo né? borbulha, tudo borbulha. Né? A luz em tudo, né? Luz em tudo. 10 horas, 9 horas mais 35 minutos. Mandar um abraço aqui. Para quem que vai dar? Ah, sim, eu vou mandar um bom dia para minha titia lá de Poços de Caldas. Boston? Poços de Caldas. Não, Boston Ah, ainda não. entendi, Ainda não, mas vai Boston. para lá. Tá lá de Poços de Poços de Caldas. Um Caldas. abraço também. Pessoal que está acompanhando. Um abraço para o pessoal que está fora do Brasil acompanhando o Virtual News. Valeu, obrigado pela audiência. Portugal, Amsterdã, Estados Unidos, Que Alemanha, beleza, hein? Canadá. Que maravilha, né? Isso é muito bom, isso é muito bacana. Obrigado pela audiência. Também agradecendo ao pessoal das cidades da capital e da região também que acompanham o Virtual News. Estamos chegando a uma marca muito bacana. E, sem dúvida, isso não acontece se essas pessoas não participam conosco. Lembrando também que no time nosso agora, Juliana Camargo apresentando o Estética em Você, de segunda a sexta, sempre às 15 horas, falando de estética, dando dicas. E a estreia, sempre um episódio novo, às quartas-feiras. E amanhã tem episódio novo também do intervalo, né, Maria Clara? Amanhã tem intervalo, tem coisa nova vindo por aí. Show. Vale a pena acompanhar. E o Virtual News de sempre. E logo, logo, marciochaves.com. Lembra aquele nosso bate-papo que tinha às 20 horas? Está retornando, hein? Então, marciochaves.com está retornando também. Depois de outubro, deixa virar essa questão deixa eu terminar, eleitoral. né? Porque é tanta coisa junto na eleição que dificulta, inclusive, essa questão da mídia, dos projetos. Deixa passar esse momento agora, que é um momento de dedicação ao destino do país. E depois a gente retoma os projetos que têm que ser retomados. Vamos às matérias desta manhã de quinta-feira. Principais notícias do dia 27 de 2022. Promulgada a prorrogação dos contratos de analistas do IBGE para o censo 2022. Foi promulgada ontem a Lei 14.461 de 2022, que prorroga por até 2 anos os contratos temporários de 393 analistas censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com o censo demográfico em curso desde agosto deste ano, a norma resulta da medida provisória MP 1125 de 2002, que atende uma demanda por técnicos para a necessidade temporária de excepcional interesse público. Bom, André, um chamamento, eram 3 meses, né? E agora se... Márcio, mas aí se
como eu posso dizer, realmente é necessário, né? A gente está com um censo atrasado, principalmente por causa da pandemia. O IBGE, se eu não me engano, o último censo deles ou é de 2014 ou é de 2016. Entendeu? Tá realmente muito deficitário. Então tá bem atrasado, né? Principalmente com o advento da pandemia. Mas eu gostaria de frisar uma coisa, que a pandemia, apesar de todas as coisas ruins que ela trouxe, né? A perda de familiares, de pessoas queridas, do ponto de vista estatístico, ela trouxe uma informação, ela trouxe um volume de informações gigantesco. Nós temos conhecimento da nossa população por comorbidade, por idade, por ofício, por profissão, por deficiência cardíaca. A gente conseguiu um volume de informações gigantesco. Feedback disso. Exatamente, nós encontramos os 40 milhões invisíveis. As pessoas esquecem disso. Então eu acredito que o IBGE, eles estão prorrogando esse período, que é para processar toda essa informação. É a captação de tudo isso, que não dá para ser feito. É muita nesse período. coisa. Então eu entendo que são 393. Lá no início já teria que ter colocado isto. Porque não dá para no meio do jogo falar, agora fica mais 2 anos. Não é assim que funciona. E você tinha ciência disso. Mas eu acho que eles não conseguiram finalizar, né? Mas e finalizar em quanto tempo? Em 3 meses? Para se cumprir 2 anos? Então, é o que eu tô te falando. O bom senso, né? Os procedimentos antigos, né? Mais uma vez, vou roubartilhar a sua frase, a tecnologia a serviço da informação. Com a velocidade de tecnologia hoje promovida por celulares, tablets, né, internet de modo geral, eles estão tendo que fazer um censo um pouquinho mais apurado. Entendeu? Então eu acredito, né? Exato, acredito que não é só bater na porta da casa. Quantas pessoas tem aí? Tem tal? Pá, não, acho que as perguntas são mais... Quantas pessoas tem? Vocês usam celular? Vocês usam fibra? O que vocês usam? Trabalham, exatamente. Entendeu? Tem internet, porque passaram na minha casa, quem atendeu foi o meu filho, eles passaram num sábado. E fizeram a pergunta, né? Quantas pessoas trabalham? Eletrodomésticos. Eletrodomésticos, acho que pergunta se tem 2 ou 3 televisões, alguma coisa assim, entendeu? Não é tão específico da sua casa, mas eles querem saber quantas pessoas são, quantos trabalham e qual é a renda. Somada a renda de todos, né? Então eu acredito que esse volume de informações para processar, eles estão demandando mais tempo. As perguntas antes acho que era mais simples, né? Quantas pessoas moram? Todo mundo trabalha, tchau, obrigado. Mas acho que eles estão sendo um pouquinho mais... Justamente, Márcio, para cruzar com os dados da pandemia. Porque faleceu muita gente, né? Tem esse fechamento aí, né? Vamos à próxima matéria. Comissão aprova projeto que permite criação de posto de combustível multimarcas. A Comissão de Minas e Energias da Câmara de Deputados aprovou o projeto de lei 2369/2020, que cria a figura do posto gasolina multimarca. Pelo texto, o empreendimento poderá vender combustíveis de várias distribuidoras diferentes ao mesmo tempo, bastando para isso agrupar as marcas por área dentro do posto. A proposta do deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, altera a lei do petróleo e que foi aprovada por recomendação do relator deputado Gurgel, do PL do Rio de Janeiro. O relator concordou com o argumento do autor de que é preciso reforçar a revenda varejista de combustíveis automotivos, elo mais fraco da cadeia de comercialização desses produtos. A criação da figura do posto multimarcas aumentaria a concorrência no mercado, com reflexos positivos nos preços ao consumidor, defendeu Gurgel. A medida também seria benéfica para os revendedores varejistas de combustíveis, uma vez que proporciona maior poder de barganha para eles nas negociações com as distribuidoras. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A fonte é da agência Câmara de Notícias. Multimarcas, o posto, você vai ter aí, como se fosse uma gôndola de supermercado, né? Uma gôndola só da Petrobras, uma gôndola da Shell, uma gôndola, né? A ideia é sensacional, né? Mas o petróleo não vem só de um lugar? Então... Como é que vai ser feito isso? Aí como é que eles vão resolver isso? E aí, como é que vai ser feita a fachada do posto? Não, a fachada eles dão um jeito, isso é de menos. Não, porque todo aquele investimento dos postos de combustíveis são feitos pelas distribuidoras. Exato. Né? Então, como é que fica isso? A ideia é interessante. Não sei se talvez isso aí esteja
tentando forçar a questão da privatização da Petrobras, tá? Porque como a pergunta que eu fiz, se o petróleo vem do mesmo lugar, vai para cada distribuidora diferente, você vai num posto e pode escolher a distribuidora que você quiser, normalmente você vai escolher a mais barata. Então, aí a situação não é uma obrigação de se tornar um posto multimarca. É uma possibilidade. Eu sei, E aí Márcio. melhora a condição do mercado. Muitas vezes, para mim, bom, penso eu sou BR, distribuidora BR, você é Shell. Vai começar a briga, né? Você é Shell. Então, lógico, aquele que tiver só a minha bandeira, eu vou dar mais vantagens para ele, vou trabalhar melhor para ele, vou dar mais. Aquele que quer ser exclusividade, porque exclusividade custa caro. Eu Nesse acredito aspecto, que melhora, né? então, eu acredito que isso aí vai mudar até a forma de fazer propaganda, viu? Porque as grandes marcas investem pesado em propagandas, em marketing, né? Até em coisinhas engraçadinhas, né? Videozinhos divertidos. Ai, como é que Porque- fica o frentista? Ele veste a roupa da Shell, veste a roupa da Petrobras? Exato. Aí vira de frente da Shell, vira de costa da Petrobras? Não, provavelmente os postos vão começar a ser postos de mercados que tem, né? Tem do Macro, tem um posto deles, né? O próprio supermercado já tem, não seriam postos das distribuidoras seriam da postos marca. particulares que vão trabalhar com essa Não, situação. os postos já são particulares, Não, mas eu tô de dizendo, particular que eu eles digo vão que lançar você uma não- marca, você né? não tem uma defesa, você tem a sua Ah, marca. você posto não do tem... Márcio Chaves, ó. Ó, ficou bem, Fica a Combateu ideia aí. a gasolina mais barata da cidade. Aí, ó, tá vendo? Posto Márcio Chaves, distribuímos, temos gasolina para todos os gostos. Temos BR, Shell, tudo, Piranga, melhor gasolina Repsol, pra tem você, tudo. até de avião se quiser. Pera, avião. Encosta aqui, E só voa. toma cuidado para não, né, pra não derrubar nada, né? Já que a China lançou o carro voador, né, que já está chegando aí, por que não? Bom, então tá aí, multimarcas, Boa, a possibilidade vai logo um lugar a mais para você encostar o seu veículo e abastecer o seu tanque. Vamos à próxima matéria. Centro Público de Emprego de Santos tem 85 vagas abertas em 21 cargos. Quem está à busca de trabalho em Santos não pode deixar de procurar o Centro Público de Emprego e Trabalho nesta semana. O equipamento da Prefeitura de Santos está com 85 vagas abertas em 21 cargos. As áreas que mais buscam profissionais é de transporte de cargas. Há vagas para ajudante de motoristas, 25 vagas, ajudante de carga e descarga de mercadoria, 21 vagas, e agente de carga, 6 vagas. Destaque também para as oportunidades para os técnicos de enfermagem, são 10 vagas, para pedreiros, 3 vagas, barman, 2 vagas, eletricista, 2 vagas, garçom, 2 vagas e passador de roupas, 2 vagas. Com uma vaga cada, também são procurados administrador, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de pessoal, auxiliar técnico de refrigeração, camareira de hotel, chapista de lanchonete, manobrista, operador de caixa, pedreiro, recepcionista, atendente e vendedor. Interessados em concorrer às vagas devem agendar o atendimento no CEPET, pelo site do Poupa Tempo ou pessoalmente no equipamento, na rua João Pessoa 246, no centro, das 9 às 16 horas. E atenção para perfis falsos. Para quem estiver em busca de um emprego, é preciso atenção para não acessar canais nas redes sociais que publiquem vagas falsas. As oportunidades abertas no CEPET somente são informadas por meio dos perfis de Instagram, @santosidade e @meu.emprego.santos, além do Santos Portal. Maravilha, gente, 85 vagas sendo ofertadas, então oportunidade para você que está buscando aí a recolocação no mercado de trabalho, ou mesmo o seu primeiro emprego, né? Acessa, dá uma olhada, vê os perfis, leva sua documentação. Poxa, é uma possibilidade de você ingressar no mercado do trabalho, né? E já está chegando a época de Natal, final de ano, e você é empregado. Olha só que maravilha, né? A possibilidade, vamos lá. Isso que eu gosto desse tipo de notícias, né? Colocar a possibilidade de emprego é sempre bacana. André. Não, eu acho interessante também, Márcio. A gente só gostaria que fossem um pouco mais divulgados, né? Existe uma má fama de vagas oferecidas pelo poder público que dizem que pertence a vereadores, a indicações, mas tá aí, quem quiser concorrer é só entrar no portal do próprio Poupa Tempo ou naqueles 2 perfis do Instagram que eles colocaram e tentar a vaga, né? Manda seu currículo lá, preenche o cadastro, não custa nada. Porque não aproveitar que tá tendo vagas,
principalmente, a gente tem publicado aqui, né, constantemente. Sim. Acho uns 3, 4 meses seguidos aqui, onde você está sempre trazendo oportunidade de emprego. São Vicente foi ontem, nós falamos de 34, alguma coisa assim, 34 de São Vicente, alguma coisa assim. Nós fizemos, a MTU mandou, né? Essa questão também foi colocada. Estagiários, a gente está sempre colocando. Grandes empresas abrindo espaço para estagiários, isso está sendo colocado. A gente leva essas vagas para que você possa utilizar, ou então alguém que você conheça, alguém da sua família, um vizinho, um parente, alguém próximo, que você possa estar falando a respeito dessas vagas. Afinal de contas, é a oportunidade de emprego. Show. E todo mundo quer a dignidade de ter o seu trabalho, de gerir o seu próprio Carteira sustento. assinada, né, Márcio? Carteira assinada, o trabalho, né? Então, existe o empreendedorismo, existe a carteira assinada. O que o brasileiro quer é trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Exatamente. E assim prover ele mesmo e os seus, né? Bacana. Vamos para a próxima matéria desta quinta-feira, perdão. Eu estou aqui na... Restam 4 dias para destinar os créditos da nota fiscal paulista para o abatimento do IPVA de 2023. Você está cadastrado no Programa Nacional de... Você está cadastrado no Programa Nota Fiscal Paulista e quer abater os créditos no IPVA de 2023? Então não perca tempo. Faltam 4 dias para terminar o prazo para os usuários do programa utilizarem os créditos. Neste caso, é preciso fazer a sua opção no site da Nota Fiscal Paulista até a data limite de 31 de outubro. Vale lembrar que outubro é o único período do ano em que os consumidores podem utilizar seus créditos com esta finalidade. Para isso, é preciso fazer o cadastro no sistema do programa e solicitar essa opção. O veículo deve estar no nome do usuário do cadastro no programa para que a opção seja validada. O consumidor poderá escolher qual valor integral ou parcial deseja enviar para o abatimento. Caso envie mais do que é necessário para a quitação, o dinheiro será restituído na conta da Nota Fiscal Paulista. Em outubro de 2021, 89.174 consumidores solicitaram o abatimento do IPVA deste ano, totalizando cerca de 5.400.000 reais. Está aí a oportunidade. Você, sendo cadastrado, estando no seu nome, você pode abater do carro, do veículo que estiver também em seu nome. No seu nome. Não existe essa questão de transferências de créditos, né? Nota Fiscal Paulista é aquela que você pede no ato. No supermercado, principalmente, o pessoal fala, né? Pergunta, né? Com nota. Aí você fala, eu quero nota, eu quero. Aí você vai, tem aquele crédito lá e você utiliza esse crédito para bater no seu IPVA. Lembrando também que quem é cadastrado na Nota Fiscal Paulista, muitas vezes, quando se tem débito no IPVA, você pode ter abatimento no débito que vale a pena, sendo você cadastrado no programa. Então, vale a pena você se cadastrar. Afinal de contas, é você recolhendo o imposto, né? É você declarando... Você já está pagando de qualquer jeito, né? O imposto você já está pagando embutido no consumo. Sem contar o sorteio que tem, né? Tem sorteios mensais. Eu não ganhei ainda, né? Mas vou ganhar, com certeza. Um dia você vai chegar lá, Márcio. Qualquer dia eu chego lá. Um dia desses, né? Qualquer dia não. Eu vou chegar. Vamos à próxima matéria desta manhã de quinta-feira. Prefeitura informa pagamento dos salários, né? A Prefeitura de Cubatão informa que, tendo em vista o procedimento internos da Secretaria Municipal de Finanças e da Caixa de Previdência dos servidores municipais de Cubatão, o pagamento dos salários dos servidores ativos, aposentados e pensionistas ocorrerá excepcionalmente nesta sexta-feira, dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público, assegurando assim a total isonomia nos pagamentos da categoria. Então, servidores ativos... Amanhã está na conta. Inativos, pensionistas, né? Vão receber amanhã, dia 28. Está na conta o pagamento, né? André, mas foi para a Câmara aquela questão da suplementação? Não, pelo então, jeito não. Então está se pagando por decreto. Então, Como é que funciona isso? Né? Então, isso aí é um pouquinho diferente, Márcio. Porque não tem na ficha. Exatamente. Eu acho o seguinte, o poder público, o dia do pagamento é dia 30, né? Então deveria cumprir dia 30. Como dia 30 cai num domingo, eu não sei se eles deveriam pagar no próximo dia útil ou antecipar. Normalmente o gestor antecipa, né? Por isso que vai ser pago amanhã. Mas tem um agravante aí, Márcio. Com todo respeito, eu desejo que todos recebam, claro.
Mas veja, amanhã é dia do servidor público. Eles antecipam o pagamento para amanhã e pegaram o dia do servidor público, jogaram para segunda-feira como ponto facultativo. Na terça-feira fizeram outro ponto facultativo e na quarta é dia de finados. Então a gente vai ter um feriadão bacana aí pela frente. Né? Se tivesse dado feriado hoje, segunda e terça seriam dias normais. Exatamente. Aí folga na quarta e quinta e sexta. Porque, Márcio, a gente precisa produzir, cara, com todo respeito. O país não tá a 100%, mas... E agora? Essa decisão de trocar um dia por 2... Você não vê ninguém reclamando, né? Aí pode ser por decreto, pode ser por resolução, pode ser até um papel de pão. Tá aumentando tá antecipando o meu pagamento e tá me dando dias em casa, vixe, você pode até me dar um zap pra mim que eu aceito. Você tem uma questão de aceleração nas escolas. Porque devido à pandemia, há um hiato nessa condição. Como é que vai repor essas aulas? Então, como é que você faz? Você está lidando com uma aceleração escolar e você emenda 2 feriados, Então. assim? Você perde a sequência de 2 dias. Sexta-feira, enforca gato. Já é uma coisa, né? A gente já... Sextou, né? E é a sexta-feira do servidor, dia 28. Opa, tá aqui. Você deixava tem pra direito, eles. Pô, pegava 3 dias em casa, ó, sussa. Tranquilo. Aí você segunda dá e terça 2 volta. dias e acaba com uma semana. Você acabou com a semana. Por isso que antes de eu responder a respeito do decreto pra você, é o seguinte: quando é vantajoso pra mim, você pode me mandar até um zap que eu não tô nem aí. Mas quando, né, a coisa não é aquilo que eu concordo, não, tem que ser lei complementar, passada nas 4 casas, aprovada e reaprovada. Então, 2 pesos Então, e aí, 2 medidas. a economicidade para o poder público qual? Deixar de atender? Deixar de servir? A população está trabalhando. Exato. A população E Cubatão, trabalha. Márcio, Cubatão, ela é uma cidade atípica, Aí fica bicho. complicado, né? Quando você não tem o poder público trabalhando, o comércio sofre. Entendeu? Não. Nós chegamos, a cidade de Cubatão chegou num ponto, André, que há muito ela tem o poder público, o servidor, ele acaba sendo refém de uma situação de que o comércio depende do servidor. Exato. Não se tem o servidor não tem essa obrigação para com o comércio. Não tem. nenhuma. Nenhuma. E se atribui a isso essa questão. Quando se fala, mas vai deixar de vender o almoço, eu entendo. Mas a condição maior é o compromisso com a população, com a educação, com serviços de saúde, Exatamente. com as UBSs, com o transporte de pessoas para São Paulo, com toda essa situação que posso estar falando, né, tá sendo injusto aqui, posso não estar faltando com algumas informações, mas se isso é mantido, eu acredito que não na totalidade, pelo menos as escolas não funcionam. Eu por mim, Márcio, eu não dava esse feriado, viu? Não dava. Eu acho que o dia do Dava servidor, o dia do servidor perfeito, certinho, que eles direito. merecem. São trabalhadores e todos eles merecem. Mas enforcar a segunda e a terça, desculpa. Ele propôs 2 dias Sem e aí contar tem um aqui, feriado né? no dia 4. Então, Bom. tudo isso acaba dificultando. A Câmara teria sessão na terça-feira. Aí o Legislativo passa para a sessão para quinta-feira. Pra primeiro quinta-feira. dia útil. Né? Então, sei lá, economia? Qual? Mas, tudo bem. Vai pagar amanhã os salários, então, aposentados e pensionistas, aquela questão de mandar o projeto para a Câmara. Esquece. Esquece, já foi. Semana que vem a gente resolve, né? Dia 30 agora vamos a 30 de novembro, né? 30 de novembro. Vamos agora, 30 de novembro a gente senta de novo e faz 30 de novembro. um barulho. Vamos à próxima matéria desta manhã de quinta-feira. Aí, ó, tá vendo? Sim, novo superintendente da Caixa de Previdência dos Servidores Públicos. Peraí, só um de Cubatão. minuto. Peraí, posso falar? Sim. Novíssimo, excelentíssimo senhor presidente, superintendente da Caixa de Previdência e Servidores Públicos Municipal de Cubatão. Porque parece uma batata quente, né? Ninguém quer assumir e agora assumiu um Nelson, o Diego deixou, o Nelson assumiu e. Aí o agora- Nelson não chegou a assumir. Doutor Ele Nelson, um ficou abraço, bom. irmão. Ele não Nelson quis não assumir, quis ele assumir. disse que não houve tempo hábil para ele estudar a situação. Então ele Então, vamos lá. acabou declinando. Vamos ver agora, o prefeito municipal, portaria número 1285, de 26 de outubro de 2022,
prefeito municipal de Cubatão, usando as atribuições que lhe são conferidas em lei, resolve nomear o servidor Edson Carlos da Silva, matrícula 2000, para cargo de função técnico nível médio, técnico de serviço administrativo, como superintendente da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, de acordo com a lei número 3.562, de 3 de outubro de 2012, com as alterações da lei 3.917, de 29 de junho de 2018. Eu coloquei aqui, inclusive, a portaria, que o pessoal estava, mas não é, então, a portaria é verdadeira, portaria de fato, está aí. O Bombril é o novo superintendente da Caixa de Previdência de Bom, carinhosamente chamado de Bombril. Exatamente, vai assumir uma batata quente e assando, pegando fogo. Dentro de uma turbulência de assistência médica, pagamento, que agora está resolvido, né? Está pagando. O pagamento está sendo feito, Márcio. Né? O pagamento está sendo feito. Alterar ou não, mexer ou não no fundo blindado, toda essa situação é a grande preocupação referente a isso agora. Né? E não é uma questão simples de entender, No momento de grande dificuldade, tem o Funprev, tem investimentos, houveram investimentos que não deram certo, não foram escolhas pertinentes, o valor não voltou. Então, investiu o dinheiro se perdeu, o banco quebrou, não quebrou, quer dizer, houve investimento, tudo isso envolve a Caixa de Previdência dos Servidores Públicos de Cubatão. A responsabilidade aí é do gestor, tanto da Caixa como também do gestor público, em dar um norte. E agora o Bombril assume diante desse grande desafio, que é equacionar os interesses e também a sobrevivência da Caixa do Fundo. A Caixa de Previdência e tudo que está relacionado ao Tesouro Municipal. Exatamente. Márcio, a Caixa de Previdência precisa urgente de uma auditoria externa. Uma auditoria imparcial, autônoma, isônoma, para poder chegar lá e levantar tudo mesmo. Eu sou uma das pessoas que defende a separação da Caixa Saúde do Fundo de Previdência, mas também entendo as dificuldades que existem lá em separar. Tem créditos e débitos para serem compensados entre os dois CNPJs. Então, quem conhece sabe que o negócio, o buraco é bem mais lá embaixo. Saúde custa caro. Saúde custa muito caro. Não dá para você fazer um plano de saúde pensando que vai pagar R$50 por pessoa. Não dá. Não dá. Então, você quer saúde, você vai pagar caro. Tanto é que houve uma demandada, né, das pessoas que utilizavam o sistema da Caixa. Não, mas para você ver particulares. Para você ver como fizeram muitas coisas equivocadas com a Caixa de Previdência. A lei que permitiu que as pessoas se desvinculassem, né, por descontentamento, a rede de saúde, tanto municipal como na região, não estava aceitando a Caixa de Previdência, devido à falta de pagamento, falta de repasse, as pessoas tinham seus atendimentos e consultas negadas, e por uma infinidade de coisas, a pessoa ficou descontente e achou que não compensaria ficar pagando. A lei que permitiu que eles saíssem, criou uma multa de 50 contribuições caso ele queira retornar. Quer dizer, dificultou o retorno Olha dele. Que bacana, olha que show, entendeu? Ou seja, se a pessoa quiser voltar agora, vixe Maria, o cara não volta, entendeu? Eu acho que deveria revogar essa lei, claro, permitir que a pessoa volte, um tempo de carência, né? Vamos ser justos, tem que ter tempo de carência. Não dá pro cara chegar agora, pagou a primeira mensalidade, já quer fazer uma operação aí caríssima. A gente tem que pensar na saúde, até uma brincadeira, né? Na saúde financeira do plano de saúde dos servidores municipais de Cubatão. Isso a gente precisa pensar. Eu sempre disse que a administração da Caixa, como os conselhos, se eu não me engano, acho que são 3 conselhos que tem lá, né? Um do fundo, um do plano de saúde e um da administração. Se eu não me engano, são 3 conselhos. Eu acho que tem que ser ocupado por pessoas capacitadas. Tem muita gente boa lá dentro, tá? Muita gente foi lá, saiu porque não aguenta mais. Tem ainda alguns guerreiros que estão mais de 10 anos lá. A gente deseja sempre muito boa sorte. Mas a Caixa de Previdência precisa de uma atenção urgente. Pessoal, não vai empurrando com a barriga que está acabando. Está acabando mesmo. O próximo passo agora é a utilização do fundo blindado. A gente fez um levantamento mais ou menos, o fundo blindado tem em torno de 690 milhões ou 700 milhões.
A folha de pagamento dos inativos e pensionistas eu achei que estava em torno de 30. Parece que não é 30, parece que é 48. Era 21. Não. Passava 14. Não, a da Caixa, não dos servidores. Não, dos pensionistas. Os pensionistas? Do fundo para Massa 2. Tá Não, chegando em 40 e poucos? Me falaram que é 48. Então eu não sei. Eu chutei 30. Ah, mas inclusive quando se fez, mandou o projeto de lei para casa, acho que eram 16 milhões que eram repassados Para complementar. Para complementar, porque já havia 5 ou 6 milhões que a Caixa já tinha esse recurso que entrava. E aí a então, prefeitura se for obrigada menos, a complementar. Se for 21 milhões, como você está falando, é melhor ainda, né? É melhor modo de dizer, né? Porque se você for usar o fundo, ele vai durar mais tempo. Mas se você pegar 690 e dividir por 21, você sabe qual é o tempo de vida útil do plano. Agora com o novo superintendente, agora a gente espera aí um tempo para que possa assumir, ter posicionamento e convidar para participar aqui e falar. Não, que ele consiga ter acesso a todos os documentos, ter acesso às informações, à situação financeira, à saúde financeira da Caixa, né, das caixas, que são 2 caixas. A gente fala caixa, mas na verdade são duas, né? Um é o fundo de previdência e o outro é a Caixa Autarquia, que alguns chamam de Caixa-Mãe, que é ela que provê o plano de saúde. Então são 2 caixas, 2 CNPJs. Né? E é preciso. É que sempre se busca o menor custo, né? E nem sempre o menor custo é o mais viável. Então, é aquela situação. Não vou nem dizer menor custo, Márcio. A gente precisa administrar com responsabilidade. É coisa séria. Você já imaginou, como já estavam prevendo, que agora, dia 30 de outubro, não teria pagamento? São pessoas que trabalharam 20, 30 anos que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Não tem nem noção. O cara vai chegar no final do mês, se for olhar lá no seu Lerite no banco, e não vai ter o pagamento, né? É isso que as pessoas não estão percebendo. Há décadas, vem acostumando com o pagamento na data, né? E de repente muda. E você programa toda a tua vida para isso, Márcio. Já foi um transtorno anteriormente, os atrasos e tudo mais, né? Mas agora, bom, sucesso. Superintendente posto. Novíssimo. Porque pela quantidade de pessoas que passaram e não passaram. Só não está superando a saúde, né? Mas não nessa administração. Em outra administração chegamos a 12 ou 13 secretários de saúde. Mas por isso que deu no que deu, né? 10 horas mais 5 minutos. Vamos dar continuidade nas matérias desta quinta-feira. TSE exonera. Essa é a polêmica. Cara, isso deu até live ontem. TSE exonera servidor diante de denúncias sobre as eleições. O servidor do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Gomes Machado, foi exonerado ontem, após o gabinete do presidente da Corte, Alexandre de Moraes, interpretar que ele estava tomando atitudes com falta de isenção e com aparência de atuação política. Machado trabalhava na Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência do TSE. O servidor procurou a Polícia Federal para prestar depoimento dando sua versão sobre a demissão. Em nota, o TSE informa que a exoneração de Machado foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação políticas, que serão devidamente apuradas. As alegações feitas pelo servidor em depoimento perante a Polícia Federal são falsas e criminosas e igualmente serão responsabilizadas, continua a nota. Após ser exonerado, o ex-servidor do TSE, Alexandre Machado, na manhã desta quarta-feira, procurou a Polícia Federal em Brasília e declarou ao delegado Carlos Castelo Paes de Lima Rodrigues que recebeu um e-mail da rádio JM Online de Uberaba, no Triângulo Mineiro, no qual a emissora admite que de 7 a 10 de outubro havia deixado de repassar em sua programação 100 inserções da coligação pelo bem do Brasil, do candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Em seu depoimento à Polícia Federal, Machado afirma ainda que comunicou esse fato a Ludmila Bold Maluf, chefe do gabinete do secretário-geral da presidência do TSE, e que cerca de 30 minutos depois da comunicação foi informado pelo seu chefe imediato que estava sendo exonerado. Machado, em seu relato, diz que não foi informado a ele qual seria a motivação de sua exoneração e que compareceu à Polícia Federal porque se sentiu vítima de abuso de autoridade por temer por sua integridade física ou que sejam imputados fatos desaboradores para desviar o foco de problemas na fiscalização de inserções por parte do TSE.
Machado era responsável por receber e distribuir as peças publicitárias do candidato no sistema do TSE, pelos quais rádios e TVs baixavam material para exibição no horário gratuito. Segundo integrantes do tribunal, o gabinete de Moraes já tinha interesse em demiti-lo por questões ligadas ao desempenho do seu trabalho. Nas redes sociais, Machado compartilhava uma série de posts a favor do presidente Jair Bolsonaro. A campanha do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro acionou o TSE e informou que inserções da campanha não foram vinculadas às rádios. Para Moraes, Machado teria atrapalhado o trabalho que estava sendo feito pela Corte para responder à ação apresentada pela campanha de Bolsonaro sobre um suposto boicote de rádios às inserções do presidente. O Tribunal Superior Eleitoral informa que a exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado, que ocupava o cargo em Comissão de Confiança de Assessor, CG1, da Secretaria Judiciária, foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que serão devidamente apuradas. A reação do referido servidor foi claramente uma tentativa de evitar sua possível e futura responsabilização em processo administrativo, que será imediatamente instaurado. As alegações feitas pelo servidor em depoimento perante a Polícia Federal são falsas e criminosas e igualmente serão responsabilizadas. Ao contrário do informado em depoimento, a chefia imediata do servidor esclarece que nunca houve qualquer informação por parte do servidor, que desde o ano 2018 tenha informado reiteradamente ao TSE que existam falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções de propaganda eleitoral gratuita. André? Cara, é Polêmico, pra caramba. bombástico, possibilidade de 100% ser verdade, possibilidade de 100% não ser verdade, possibilidade de 50-50, quer dizer, tá cheio de possibilidades aí. O problema ontem o presidente fez uma live, e nessa live ele falou que acionaram, o TSE pediu e deu prazo de 24 horas para se apresentasse provas, eles apresentaram as provas, e em contrapartida o presidente falou que o TSE também vai questionar a coligação porque está usando dinheiro de campanha, dinheiro do fundo de campanha, né, utilizado para campanha, para o pagamento de Perícia. auditorias, né? E o presidente falou que vai contratar até uma terceira auditoria, se for necessário, né, para que se comprove tudo. A questão é, essa utilização por parte do dinheiro de campanha para auditoria, isso aí vai ter que responder junto à lei que é necessário. Exato. Também da mesma forma que uma denúncia contra você ter um sistema vilipendiado, tem que ser apurado. Se o servidor apontou e se deram provas, então cabe agora acompanhar. Vamos acompanhar o desenrolamento disso, né? Tá, mas aí o e-mail que a rádio mandou para ele é falso? Né? De repente, olha lá, ó. Ah lá, tem mais coisas aqui, ó. Se o servidor, no exercício de suas funções, identificou alguma falha nos procedimentos, deveria, segundo a lei, ter comunicado imediata e formalmente ao seu superior hierárquico, sob pena de responsabilização. Importante reiterar que compete às emissoras de rádio e televisão cumprirem o que determina a legislação eleitoral sobre a regular divulgação da propaganda eleitoral durante a campanha. É importante lembrar que não é função do Tribunal Superior Eleitoral distribuir o material a ser vinculado no horário gratuito. São as emissoras de rádio e televisão que devem se planejar para ter acesso às mídias e divulgá-las, e os candidatos devem o dever de fiscalização seguindo as regras estabelecidas na resolução do TSE. Então, eu crio uma regra, determino o horário, você tem que cumprir, só que eu não fiscalizo o que você faz. É o que nós O falamos no partido começo, fiscaliza? Né? O partido fiscaliza. O partido fiscaliza e quando aponta uma irregularidade, o órgão julgador questiona a auditoria contratada. Tá, tem, né? É surreal isso. É surreal, porque, né? Programação de rádio. É trabalhoso, é chato para programar, porque assim, as coligações mandam material, você tem grades para colocar o material, você passa dias atualizando grades, é diário a mudança. Exato. É diário, não é uma sequência que você faz, vai um rodar copia o mês e cola todo, e né? manda. Não, você tem inserções sendo programadas diariamente. E os partidos podem alterar os programas que lhe enviam a qualquer momento. Sim. A propaganda vai passar amanhã, eu mando um arquivo alterando ela hoje.
E a emissora é obrigada a trabalhar. Modificar. Então é um trabalho que demanda tempo, compromisso e, pelo amor de Deus. Agora, na época, eu já fiz muito essa questão de controle de mídia, desenvolvimento de mídia, mapa de mídia. E agora eu percebo que ninguém fiscaliza, e quem fiscaliza são os outros partidos. Para se ter uma ideia, se eu tiver, digamos que eu sou um candidato e André é outro, nós estamos disputando aqui. Se eu não mandar o meu material para ser vinculado, vai dar aquela tela azul. Exatamente, É tela azul. Márcio. Porque o Exatamente. período não é ocupado com mais nada, é tela azul. Tela azul e eles colocam a informação e fica a música, né? Momento eleitoral, conforme eleito, tal. E não fala nada. Não envia, você não envia, o material está lá. Se de alguma forma o material está corrompido, está lá. E é um diálogo feito, né? Não estou com o teu material, não chegou. E você define quem recebe o material, de quem você recebe, quem são as pessoas responsáveis. Tudo muito sério. Eu também achei, Márcio, é uma pessoa para cuidar do Brasil inteiro, é isso mesmo? Isso que está sendo ventilado, que o cara cuidava de tudo, quer dizer, Sozinho, é muita né? coisa, Tinha que ter uma equipe para cuidar disso. Agora, valor de 2 bilhões, acho que é 2 bilhões, né, que foram gastos nas eleições, quer dizer, pelo amor de Deus, né? Você imagina quantos e-mails esse cara não recebe por dia? Às vezes, de repente, uma emissora não conseguiu ter acesso, não consegui baixar, não tô achando. Quanto? Ou então, alguém lá na cidade falou, parceiro, você não está cumprindo aqui, ó. Eu vou Alguém correr, gritou. Eu vou correr lá. Não, você não está cumprindo aqui, eu estou com a tua programação. Porque as programações, elas têm que ser salvas. E elas permanecem salvas. As rádios são gravadas 24 horas. E permanece salva essa programação. E agora, André? É que a gente tinha que ter, se eu não me engano, o total é 150 mil, um negócio assim, das inserções. E são em locais distintos, não é só essa rádio aí, tem outros locais. A gente tinha que pegar. Nordeste, Amazonas, tem todo um local. Isso, para poder saber, porque queira ou não queira, influencia, né, Márcio? É ruim isso, né? O que se colocou agora, não só essa questão eleitoral, que envolve os dois candidatos, a disputa para a República, não é presidente da República, nós não estamos falando só disso, nós estamos falando do sistema antes a gente tinha uma confiança, que foi lançada agora uma preocupação com esse sistema que precisa ser averiguado, né? Então, de repente, eu vejo do ponto de vista econômico, né? Porque o dinheiro público paga por isso. Sim. Né? Então, será que a gente descobriu que o dinheiro estava indo para as emissoras e as emissoras não estavam transmitindo? É que, na verdade, acho que não se recebe o valor, se tem acho que abatimento, né? Não, mas um imposto. É crédito, você tem crédito, é dinheiro, você não está recebendo em espécie, mas é dinheiro. Então... Fiz tantas inserções, dá tanto, né? Abate aí no meu imposto no mês que vem. O período é tanto, eu tenho tantas horas de inserção, tá aqui, o período eleitoral é isso aqui. São 3 horas na grade. Nessas 3 horas você está mandando material e eu estou executando. Se você não mandou material, problema seu. Problema seu. Tá, mas está aqui aberto, está lá azul para você. Agora, é preocupante isso, quer dizer, e assim, há poucos dias da eleição, né? Poucos dias da eleição. Aí fica aquela questão, foi levantado para tumultuar, é um fato. Isso que eu ia falar, vai começar as guerras de narrativas, né? Vai começar a falar, é porque o fulano tá vendo que vai perder, porque o fulano tá vendo que vai ganhar. Gente, a gente não tá discutindo nada nem B. Cabe eu já chegar lá agora, porque é simples, você passou na data, então cadê o material que você passou na data? Exato. Mostra pra gente, vai. Manda pra gente o material, todos os períodos em que você... Porque, inclusive, não dá nem para emendar isso, não dá para fazer nenhum tipo de emenda. O arquivo, ele não tem essa emenda. Se houver um corte, ele vai aparecer o corte. Isso. É bem provável que nem tenha, viu, Márcio? Né? Devido ao tamanho do país, As emissoras convencionais, essas emissoras que têm concessão legal, uma coisa é quando a gente trabalha na internet, né? Outra coisa é para você ter uma emissora que você precisa de uma concessão do Ministério das Telecomunicações e para quem tem essa concessão tem toda uma regra. Tem toda uma regra. E uma delas é no período eleitoral. Se você não está cumprindo... Preocupante, né? Preocupante. Né? Preocupante. A gente fala muito do poder querendo calar a mídia, agora a mídia querendo calar o poder. É preocupante. Mas vamos aguardar, né, André? Vamos aguardar né? aí porque... o TSE posicionar. Porque também deu a entender que o servidor, quando percebeu que ia dar caquinha, né? Ele também correu para se resguardar, foi na polícia, fez uma declaração. Agora, se o cara já não era um bom funcionário, por que está sendo mantido? Da mesma forma que
Vocês inteiraram ali? Então traga azul. Oficialmente, quantas vezes foi inteirado o servidor por não cumprir com os seus deveres? Não, né? eu vi ontem, na matéria fala que ele fazia publicações em sua rede social pessoal a favor do presidente atual, né? Sim. E eu vi ontem que tentaram também descobrir se ele era afiliado a algum partido. Parece que não conseguiram. De repente, né, criar uma linha de investigação para saber se ele tem algum viés específico. Primeira coisa é saber se o fato aconteceu de fato. Depois você estuda o caso do cara. Exatamente. Né? Aqui, nós temos aqui, dentre os comentaristas, apoiadores de ambos os lados e quem não Se de apoia repente- ninguém. Ô, Márcio, e você- é democrático, as pessoas se respeitam, vêm aqui, fazem os seus comentários e a vida segue. Agora, Mas se o se eu- servidor tem problema, cadê as E investigações? vou te falar uma coisa, né? Aí já é na questão do ser humano mesmo. Porque se ele tem um viés declinado para um lado, ele realmente iria procurar mais para ver se o lado dele está sendo contemplado na mesma proporção que o outro lado. Porque se ele fosse um servidor do outro lado, né? É natural que Né? a pessoa Isso é coisa que do ser humano. está prestando serviço público, ele vai observar muito mais o setor que ele está, se o governo atual ou o For governo próximo do que ele pensa, ao né? contrário, ou diante do que ele acredita, ele vai ter mais afinco. Isso não quer dizer que ele vai comprometer o trabalho dele como servidor, isso não deve comprometer. Agora, se o trabalho dele não era bom, cadê? Tira. Da mesma forma que ele tem que notificar o chefe tem que notificá-lo, né? E aí, se não for bom, também. Mas isso não exime a questão, o pecado de um não absolve o pecado do outro. Exato. São pecados diferentes. Em direito penal tem uma expressão que a culpa não se compensa. Então, não tem Entendeu? essa Eu questão. fiz isso, tu também fez isso, um prejudicou. Não. Ambos serão julgados pelas suas respectivas Se ações. há uma Não existe ocorrência, compensação de culpas. se há uma ocorrência de um delito por parte do não cumprimento por parte de emissoras, um ponto. Se há um problema com o servidor, outro ponto. Outro ponto. Se Tem há que uma julgar- questão tem- com a coligação que utilizou o dinheiro para fazer auditoria, outro ponto. Tem que responsabilizar os três. Ponto. Esse E aí- é isso que a nossa legislação penal prevê. Então, tá aí, essa situação. E aí agora o povo decide. Vamos para mais informações sobre as eleições? Hoje vamos falar sobre eleições. Proibição de prisões antes da eleição já estão valendo em todo o Brasil. Desde terça-feira, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, a não ser em flagrante ou em casos específicos previstos em lei. A regra aqui também vale para os candidatos desde 2015 de outubro, que está prevista no Código Eleitoral de número 4.737 de 1965. E busca impedir que o poder de prisão seja usado para interferir no resultado das eleições, cujo segundo turno está marcado para domingo, dia 30. Então, assim, ninguém pode ser preso dentro de casos específicos, nem candidatos, nem eleitor. É que eu não lembro os casos específicos. Existem exceções aí em flagrante, algumas situações que nós tivemos a prisão de traficantes, outras situações no período. Tem essa situação. Mas O que a lei os determina candidatos- é que os mandados de prisão, eles ficam suspensos durante esse período eleitoral. É isso que a lei determina. Até 2 dias depois. Isso, salvo algumas exceções, que eu não sei quais são. Em flagrante e algumas... Não, tem outros casozinhos lá, não sei se já está em, sei lá, perigo iminente, como o Roberto Jefferson, né? Sim. Que protagonizou uma cena grotesca essa semana passada, onde ele dizendo que é abuso de autoridade. Veja, gente, as pessoas precisam entender como que é o caso do cara. Ele está preso domiciliarmente por um crime lá atrás. Mensalão, não é isso? Por um crime lá atrás. Como devido à sua idade avançada e doença, ele conseguiu converter o regime de prisão em regime fechado para uma prisão domiciliar. Tornozeleira. Exatamente. Então, é uma questão de humanização. E durante esse período, aí é que vem a pegadinha, Márcio. Quando você consegue o benefício da prisão domiciliar, é porque você alega que tem residência fixa, é uma pessoa de idade, ou uma pessoa está doente, e, principalmente, não oferece risco à opinião pública. Não é um cara que vai pegar uma metralhadora e sair atirando todo mundo. A opinião ou a sociedade?
Opinião, eu digo opinião pública, a sociedade, né? Quando a gente sociedade. fala opinião pública, é a sociedade. Ele não é um cara que oferece risco. Não é um cara de altíssima periculosidade. É um cara que você não pode deixar na rua, que o cara vai sair fazendo besteira. Nesse período, ele vai na rede social e dispara ofensas contra a opinião pública. Foi por isso que foi revogada a prisão domiciliar dele. Tinham colocado que era uma relação a ele não ter cumprido o perímetro referente ao que ele poderia transitar. Ele tinha saído dos perímetros em que ele poderia Não, o que eu permanecer. vi não foi isso não, foi a manifestação. Tanto que ele disse que está sendo preso por crime de opinião, né? É crime de opinião que ele falou no vídeo dele. Só que as pessoas estão esquecendo que ele não está preso por isso. Ele está preso por outra coisa. O que está sendo revogado é o benefício porque ele não cumpriu o que foi combinado. E agora a resistência à prisão, os Aí tiros, né? acumula-se outra coisa, resistência à prisão, tem porte de arma, as armas são registradas. Tem porte de metralhadora. Entendeu? Além de ter resistido à prisão, ele avançou na polícia. A arma que se usou é uma arma que está legalizada dentro do território nacional. Foi tiro de espingarda que ele deu? Foi? Não foi, né? Foi espingarda de chumbinho? Não foi. Aí. Isso é que vai complicar para ele. Porque o que ele está difundindo é que ele está sendo preso pelas opiniões dele. Não. Não é por isso. A prisão dele é outra coisa. Tem toda uma situação anterior, né? Bom, tá então nesses casos não podem ser presos. Em determinadas situações podem ser presos, né? Então, que é o regra, caso do Bob, estão chamando ele de Bob Jeff, né? Bob Jeff. É o caso, no caso, candidatos, os candidatos não podem ser presos e também o eleitor não pode ser preso. Isso. Até 2 dias depois. E também não pode jogar a granada na polícia, viu? Isso, não pode. Mesmo que seja de efeito moral. Exatamente. Vamos à próxima matéria desta manhã. Eu acho que acabou, pô. Acabou? Ah, não. Segundo turno das eleições, que acontece neste domingo. Os dias até lá contêm prazos importantes para que eleitores e candidatos devem observar. Aqui estão alguns dos principais pontos do calendário eleitoral dos próximos dias. Hoje, o último dia para comícios e reuniões públicas promovidas pelas campanhas. Os eventos poderão ir até a meia-noite, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá se estender por mais 2 horas. Então, até hoje, hein? Dia 28, amanhã, último dia de vinculação do horário eleitoral em emissoras de rádio e televisão. Último dia para a realização de debates que não poderão ultrapassar o horário da meia-noite. Tem debate amanhã, né? Primeiro dia para a verificação da integridade e autenticidade do sistema de transmissão de votos nas urnas eletrônicas. Dia 29, no sábado, último dia para a propaganda eleitoral por meio de alto-falantes e amplificadores de som. Os equipamentos devem ser desligados às 22 horas. Último dia para a programação de panfletagem, passeatas e carreatas. Data da verificação do sistema de totalização dos votos no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Dia 30, no domingo, segundo turno das eleições presidencial e para os governadores dos 12 estados, as urnas ficam abertas entre 8 e 17 horas em todo o país pelo horário de Brasília. Os resultados serão divulgados a partir das 17 horas. No dia 1º, último dia para a prestação de contas e devolução de recursos do fundo eleitoral referente ao primeiro turno. Devolução é difícil, né? Referente ao primeiro turno. Fim da proibição de que os eleitores sejam presos ou detidos, vigente desde o dia 25. Exatamente. Além das datas imediatas, últimos prazos importantes que estão mais distantes incluem dia 19/11, último dia para a prestação de contas e devolução de recursos do fundo eleitoral referente ao segundo turno. No dia 1º de dezembro, último dia para justificar a abstenção do primeiro turno. Dia 9 de dezembro, último dia para justificar a abstenção do segundo turno. Então aí os prazos, agência, Senado. Dia 30 acaba a votação, mas os resultados da eleição e as responsabilidades inerentes continuem até dezembro. Para quem, o voto é obrigatório. Para você que está em trânsito, cidades acima de 100 mil habitantes, você pode fazer o voto em trânsito. Você tem os locais específicos, você vai realizar o voto em trânsito. Perfeito. Se as cidades não têm mais de 100 mil habitantes, você vai precisar justificar o seu voto. Você paga a multa e justifica. Ah, mas a multa é pouquinha. Só que se você não justificar o seu voto e o seu título de eleitor for pego,
você não arruma emprego, você tem uma série de dificuldades relacionadas à justiça eleitoral. Márcio, eu não tive a oportunidade de fazer um levantamento completo a respeito das ações, dos efeitos de você não votar. Né? O reflexo da sua abstenção. Então. Não pode, Maria Clara pode falar no microfone. Participar você pode, você não pode assumir o cargo. Assumir o cargo. Maria Clara falou aqui que participação no concurso público. Ingressar, mas na hora de falar, e aí? Não tô. Passaporte, você não consegue tirar passaporte, entendeu? Então você tem um problema, tem uma série de coisas. Vai colocar uma série lá no TPC sobre isso? Eu vou tentar fazer, porque, assim, é que nem quando eu fiz sobre inelegibilidades, né? É um rol muito extenso. Para você explicar o que é inelegibilidade, primeiro você tem que explicar o que é estar elegível. Ser cidadão, título, tal. Mas esse da votação é importante as pessoas saberem. Que nessa eleição muitos amigos vieram tentar, depois do dia 5 de maio, reativar o título. Eu se arrependeram. Já foi. Eu fui um pouquinho sarcástico com a questão da devolução do fundo eleitoral, mas deixa eu fazer um parênteses aqui. O que acontece? Você utilizar o dinheiro na campanha é uma coisa. As suas contas serem aprovadas é outra coisa. Se você, digamos lá, você tinha, vou colocar um número hipotético, 10 milhões para utilizar no fundo. 10 milhões. Você usou os 10 milhões. Só que você não consegue, as suas contas não estão aprovadas e você consegue a comprovação apenas de 8 milhões. Isso. 2 milhões você devolve. Sem contar os pepinos que você vai responder a respeito disso. Opa. No jargão popular, o pessoal chama de glossa, né, no município. Você vai glosar, quando mas no que você consegue glosar, o sistema eleitoral vai glosar você também. Né? Porque você não consegue comprovar. Tem muita gente que acaba com o CPF pendurado, né? Sim. Muita gente, principalmente nas campanhas para vereador, né? Tem um monte, cara. Se você for consultar no processo da justiça eleitoral, você vai encontrar. Às vezes a pessoa foi candidato, isso é uma dica que eu dou. Você que foi candidato por algum partido, é importante você pedir para o partido a tua prestação de contas. Entendeu? Porque de repente você está com um problema aí e não sabe. Só vai saber, Márcio, quando precisar. Quando precisar, imediato, alguma situação, opa, não pode. Não pode. Tem aquele financiamento, não pode. Teu título está suspenso. Mas como assim não está suspenso? Tem aquele financiamento que eu ia fazer, não pode. Tem aquele, não pode, não pode, você tem um bloqueio. Às vezes o cara, olha que coisa interessante. Às vezes a pessoa pode ter o título suspenso, né, porque foi candidato e tal. Aí ele votou, porque o processo não chegou a ser julgado em tempo hábil. Dia 30 agora eu faço a minha votação e o meu processo como candidato vem no dia 2 de novembro. E você? Não, tá nem aí. Tá tudo certo. Aí quando você vai precisar, fala, não, mas eu votei na última eleição, olha aqui. Aí traz até o comprovante. Fala, não, mas o seu processo foi depois da eleição. Depois da eleição. Então é importante, é a dica que eu deixo para quem já foi candidato, tá? Não é que você vai querer ser candidato de novo, não é. Vai no seu dirigente partidário, pergunta pra ele, me dá a minha cópia das minhas contas. Hoje é tudo digital, pô. Põe num e-mail lá, bonitinho. Das contas, guarda, salva, pendrive, joga em algum lugar, salva na nuvem, fica salvo. Vai que você queira sair do país. Temos mais alguma coisa, mas encerramos. Opa, chegamos ao final, André. Chegamos ao final. Maravilha. TPC, o que tem lá hoje? TPC, a gente publicou uma matéria semana passada a respeito do Jardim Nova República, as escrituras. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler. Que é, assim... Lá é um pouquinho técnico, né? Mas algumas pessoas não estão conseguindo receber as suas escrituras porque já tem outros imóveis em nome. Ah, sim. Quem tem mais de um imóvel não ganha a escritura gratuita. Exatamente. Aí o cara fala, pô, mas eu tinha e vendi. Não, provavelmente o imóvel ainda está no seu nome. Você vendeu para a pessoa e a pessoa não transferiu. E essa gratuidade que o governo federal concedeu para os imóveis... Ele é bem restrito, Márcio. Ele não consegue fazer algumas interpretações flexíveis. Por exemplo, eu tô com um imóvel no Jardim Nova República, de repente o meu familiar falece e eu me torno herdeiro. Então esse outro imóvel, né, essa participação que pode ser 100%, 5%, 50%, pode ser qualquer pedaço, dependendo da quantidade de herdeiros envolvidos, isso impede de você receber a tua escritura gratuitamente. E pior, mesmo que você queira pagar, a lei ainda não te permite, por uma pequena interpretação. Então entendeu? As pessoas não conseguiram e não vão conseguir por enquanto. E não vão conseguir, porque precisa fazer uma mudança, não é nem na lei, né? É na interpretação de um parecer da Procuradoria-Geral da União,
que assim, ele fechou de uma forma que só pode entregar para quem? Baixa renda, CAD único e não tem imóvel, ponto. Aí recebe a escritura gratuita. Se o móvel... E agora, se eu não recebo essa escritura, como é que eu fico? Não, você fica como tá lá, você fica no contrato particular, como até hoje. E aí, como é que eu vou vender isso? Então, você não vai vender. Foi isso que eu publiquei, você não vai vender. Você não vai vender, Você você não vai negociar, não financiar. vai transferir, porque se não for possível passar pro seu nome, Você não vai poder nem, por exemplo, que é o É que pra a gente muito herdeiros. faz. Não, para herdeiros vai, mas você continua com a documentação com pendência. Eu sei disso porque eu tô acompanhando de perto, Márcio, e lá no cartório tá aparecendo algumas pessoas que receberam a escritura e querem, por exemplo, vender para um terceiro e financiar. Até banco já foi me procurar porque não entendeu, pegou a matrícula e ele não entendeu. Puxa, mas como é que funciona? Expliquei, ó, isso aí é terra de marinha, tem que ter a autorização da SPU, poder fazer transferência, não vai ter pagamento de laudêmio porque a área é de interesse social. O contrato de transferência da União para o município estabelecer um prazo mínimo de 5 anos para que a pessoa possa transferir para um terceiro. Por quê? Porque a União acha, na cabeça da União, que o Jardim Nova República foi criado agora. E não foi, entendeu? Que a posse é atual, não é? Mas, assim, é uma questão de interpretação. Dá para consertar. Só que precisa de um pouquinho de força política para que venha um novo parecer da Procuradoria-Geral da União dizendo que, salvo nos casos que a pessoa tenha outro imóvel e queira pagar, pode. mas aí que tá, se você tem um outro imóvel, você está num imóvel social, conflito. Então não é conflito, é porque o bairro é de interesse social, Mas entendeu? você tem um outro imóvel, se você não recebeu de herança, você vai ter um outro imóvel. Bom, Nesses 30 anos de existência do Jardim Nova República, a pessoa não pode ter melhorado de vida? Entendeu? uma grande discussão. São coisas aí. que não prevê. Qualquer vereador da cidade poderia fazer um requerimento simples, bonitinho, pedindo esclarecimento e forçar a situação. Mas falta interesse. Mas, todavia, porém, contudo, chegamos Quiçá. ao final. Quiçá. 10h34, André, valeu. Mais Nossa notícias, todos pro Cubatão, TPC Notícias, acessa lá que nós estaremos. Toda semana tem coisa nova. Deixa passar a eleição, né? Que aí tem pauta coisa comendo nova ainda. lá. Agradecendo o André, agradecendo Maria Clara, agradecendo a Ana Luísa que está aqui com a gente acompanhando. Ela não quer aparecer. Não, ainda não. Ela, Ela tá, diz que é mestre no game. ela, não quer aparecer. ela veio aqui para conhecer os estúdios. Para conhecer os estúdios. Agradecendo sempre a sua audiência. Daqui a pouquinho está no site, também está à disposição no canal no YouTube. Excelente quinta-feira e até amanhã com mais Virtual News, se Deus quiser. Pra cima.